Pode ir. Fala, turma! Uma satisfação enorme aqui de começar nosso RM Talks com grandes amigos. Estou aqui com o Agnel, Jared, com o Haley. Vou apresentá-los devidamente, mas antes eu quero só fazer uma breve introdução, né, para explicar esse projeto, que não é para trazer nada de direito com o juridiquês, com o rigor do juridiquês, mas a gente vai sim abordar direito digital, privacidade, tecnologia, desafios da tecnologia, algo aqui, né, em Goiás, trazendo também esse conhecimento e compartilhando as experiências, né, das pessoas, dos líderes do nosso estado, experiências de pessoas que saíram daqui, como o Agnel também, e atuaram na tecnologia fora do estado e até do país, né? Uhum. E hoje, e a gente sempre vai começar, assim, sempre querendo trazer alguns assuntos do momento, né? Então eu vou trazer algumas temáticas que a gente tem discutido, né? Todos nós da área nos últimos 30 dias, no último mês. E depois a gente também quer, todo mundo vai querer conhecer um pouquinho da vida do Rayleigh e do Agnel. Para apresentá-los, né, assim, meu nome, né, para quem está vendo pela primeira vez, Rafael Maciel, tem atuação aí já há 20 anos como advogado e na área de direito digital, né, e tecnologia. Quando ainda nem se falava, quando a nossa discussão principal era se ia se chamar direito digital, se chamava direito da informática, ou se era direito eletrônico. A gente horas debatendo isso. E muitos achavam até que não era uma área que daria futuro, né? Que seria. Uns até achavam quando você falava direito eletrônico, falavam, não, direito eletrônico é relacionado a aparelhos eletrônicos, né? Ah, quando dá problema no videocassete, né? Tem gente que não vai nem saber o que é videocassete, mas quando dá problema no aparelho eletrônico, não, não. Garantia. Então, na verdade, é uma área que cresceu absurdamente, né? E eu acredito que não é só o direito digital, mas a tecnologia ela entrou em todas as vertentes. O Agnel, que está aqui com a gente, ele trabalhou fora do país como encarregado de dados também, né, com experiência no regulamento europeu, tem as certificações que são as mais ansiadas por todos, né, CIPM, CIPP, todas as letrinhas da Associação de Profissionais de Privacidade do mundo, né, que é a mais respeitada, e a É. PP, e também tem atuação ali no desenvolvimento também com muito primor e tem acompanhado aí o crescimento da Távola, nós vamos falar um pouquinho da Távola também. E eu tenho certeza que para muitos que vão começar a assistir a gente, vai criar essa rotina de assistir, já vão conhecer o nosso amigo Rei, que é uma das maiores figuras para não dizer assim, é o que melhor representa o cenário de tecnologia do nosso estado. Assim, foi um dos pioneiros, né? Eu não quero entregar a sua idade, não, mas, mas de fato, um dos que iniciou a desbravar a tecnologia. E a gente quer hoje você justamente ouvir um pouquinho dessa sua experiência também em tudo. E primeiro, então, deixar aí para cada um dar o seu ah, alô, né? Porque não é bom dia, não é boa noite, não temos horário, É né? na Então, hora que a hora que você você estiver assistir. assistindo é essa hora. Então, bom dia, boa noite. Ele, a palavra. É uma grata satisfação estar aqui com vocês, muito bom. O Rafael tá falando aí que eu, no meu caso, desbravando, mas o Rafael também tem esse viés, né? Porque quando se trata do direito e dessa área digital, que engloba toda essa parte de tecnologia, você também é um desbravador, né? Você abriu portas, né? Tá desbravando aí, principalmente relacionado ao Instituto Goiano de Direito Digital. Isso é muito importante. Quando você falou da palavra informática, realmente é um termo que submete um pouco ao passado, né? Ia ficar uma coisa meio que obsoleta. Mas a minha experiência, a minha trajetória, que eu acho que eu posso contribuir aqui com vocês, né, colaborar, é um pouquinho mesmo desse gosto que eu tenho por empreender. Para você ter uma ideia, né? Hoje eu poderia muito bem, às vezes, ficar tranquilo na situação em que eu me encontro profissionalmente. E do nada eu resolvi agora, né, em pleno 2022 e 2023, queria abrir duas novas frentes. Passei esse final de semana até assim meio, foi até complicado para dormir, porque a minha cabeça está assim a mil por hora, o sono está sendo prejudicado, comprometido. Mas para mim é uma satisfação, porque eu acredito que dessa forma eu tenho como contribuir, independente da proporção, com a sociedade melhor.
né, formando cidadãos os meus filhos, né, através do exemplo, né, através da força e através de relacionamentos eu posso converter todo esse meu pensamento e energia em coisas produtivas para o nosso mundo. A gente sempre fala o seguinte: vamos deixar o mundo melhor do que nós encontramos. O nosso mundo, eu não preciso dizer que é o planeta Terra todo, mas é o mundo que eu vivo. Pode ser o meu bairro, a minha cidade, né, a minha comunidade. Se eu puder transformar um pouco, ajudar, nem que seja 1%, eu já me dou por satisfeito. Então, é mais ou menos isso que eu quero. É poder compartilhar um pouco de experiências e ajudar as pessoas a transformar o mundo dessa forma. E você sabe que eu não sabia desses dois novos empreendimentos seus. Eu fui, né, pesquisando, me atualizando sobre a sua vida. Falei, olha só, eu não sabia dessas duas novas empresas. Falei, gente, ele não para mesmo, né? Assim, Então, mas essas impressionante. duas que você está citando, uma tem 4 anos. Não, mas tem uma que é a do E a a Pontua. Pontu é de 2022. E Essa que eu... 2023 nós estamos com uma outra Ah, para então, essa começar eu agora. conheço, pronto. Exatamente. Entendeu? Então poderia muito bem, às vezes, falar assim, não, quieta. Até falei, pensei isso na sexta-feira. Pô, por que que eu não fico quieto, né? Aí o pessoal, mas você é movido a desafios. Então, quando as coisas estão tranquilas, você quer um novo desafio. É isso que te move. E é É, isso mesmo. é engraçado, sabe que eu vi em 2013, a gente não tinha nem marco civil da internet ainda Sim. aprovada, a gente estava começando a ter a Lei Carolina Dickmann, no cenário assim, tem uma lei nova, então eu achava que a partir daquele momento, eu até sempre digo que a Lei Carolina Dickmann ela não mudou nada assim, no código, mudou muito pouco no cenário de combate aos crimes, mas ela ajudou muito na percepção de que agora havia uma legislação para a internet, que é uma bobagem, né? Porque não precisa criar uma lei específica para cada meio, que sim, daqui um dia não estão criando uma lei para o metaverso ou uma lei que é aplicada a determinado tipo de ambiente. Mas aí naquela época, teve a oportunidade de fazer de coordenar uma pós-graduação em Direito Digital, né, no IPOG. Eu lembro, tem umas coisas que ficam marcadas na gente, né? E uma pessoa falou para mim, mas para que você tá fazendo isso assim? Você vai ensinar as pessoas, essa área só você que atua aqui, por que você quer? Olha, mas assim, bom, primeiro tem um lado que a gente acha que tem que passar ó, e Sim. compartilhar conhecimento, e outro que a gente não tá só compartilhando, que a gente tá aprendendo também, né? E na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, precisa de mão de obra se você quiser desenvolver a sua área especificamente. Eu acho que a gente não pode também ficar muito preso nessas vaidades. Eu acho que, na verdade, eu acho que quem fica muito preso nisso acaba não desenvolvendo nada, né? Sim, exatamente. É porque fica preocupado muito com eu, né? É. Então, eu acho assim, quando você começa a ver teu espírito, assim, a questão de comunidade como um todo, a situação muda. Você poderia muito bem ter ficado na sua situação de advogado, especialista em direito digital, sem ter que ter dado um pontapé inicial, né, encampado a ideia de um instituto e tal e tudo mais. Poderia muito bem ter ficado quieto, né? E Sim. da mesma forma no meu caso. Aliás, Então, eu poderia ter ficado quieto, mas eu sempre parece que eu acho que vale a pena, vamos, né? Vamos mudar. Aí você começa a mudar o eixo de algumas coisas, e aí tudo bem, fica tranquilo. Aí daqui a pouco eu já não aguenta e quero tem que mais. fazer alguma coisa. Justamente, eu falo isso muito no escritório, que eu poderia muito bem ficar como consultor ali, trabalhar de casa, inclusive, né, dando pareceres, ou dando opiniões, com uma vida mais tranquila, mas eu acho que ali, eu acho que eu seria um péssimo o convivente em casa, assim, para as filhas e para a esposa. Muita energia. Meu pai que brincava quando meu pai quando da magistratura, quando ele foi aposentar, ele falava, não, mas e agora? Você vai aposentar, você vai ficar, vai curtir, descansar, né? Ele foi para advocacia, isso em 2001, né? E aí ele falava, mas por que você tá, né? Vai descansar, aproveita a vida agora. Eu falei, não, se eu ficar em casa agora, são duas coisas de manhã pra Marilúcia, minha mãe, né? Colocar pra fora é o lixo e eu, todo dia cedo. Meu pai sempre, meu pai não para, até hoje, sempre tá arrumando alguma coisa pra fazer. Mas nunca foi empreendedor, né? Uhum. Eu acho que talvez isso tenha assustado ele um pouco quando eu comecei numa atividade mais de empreendedorismo, por quê? O concurso público não tem essa percepção dos riscos que é, né, empreender e dos riscos que é tomar decisões, colocar dinheiro num negócio que você não tem certeza Exato. nenhuma, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria mais deixar aqui agora no começo pro Agnel também se apresentar. O Agnel
tem vários dots, né? O último aí que eu descobri, ele compôs, né, uma Uma música, marchinha de uma carnaval, né? marchinha de carnaval da Verdade. privacidade. Com Com a esses ajuda dois. do GPT, Isso que né? usando o chat. Usou o chat, mas melhorou um pouquinho, né? Mas fez Teve todo que um. fazer um incrementozinho e tal, Ele, né? a esposa dele canta muito bem, graças a Deus não foi ele, É né? Mas verdade. Essa parte ficou aí é com muito ela. boa. E, Nel, quem Bom, é gente, você, né? satisfação, privilégio. Eu tô aqui com dois professores, né? O Rafael já veio no caminho me dando spoiler aqui, né? De como que seria essa mesa. E é muito bom a gente falar um pouquinho sobre vocação e propósito. É uma coisa que eu tenho consolidado no meu coração, assim, né? O que que eu tô fazendo, quais são as minhas expectativas, porque realmente a gente precisa de dinheiro, né? Para subsistência, mas boa parte daquilo que a gente tem vontade de exercer mesmo é ser efetivo, né? É efetividade na nossa comunidade, naquilo que a gente faz. E aí a gente aprende aquela dinâmica de não ser medíocre, né? De fazer, como diz o Cortella, mais e melhor, né? Então, nesse contexto da vocação e do propósito e a relevância, né? Eu queria hoje pontuar aqui, parabenizar, e eu sou um aprendiz desse contexto, viu, gente? Rafael fez essa mega apresentação aí. Esse ponto A foi um merchan para minha empresa? Ai, ó. Pontua. Por isso que. Viu aí que Viu? legal? Como tá Rapaz, tudo eu tô relacionado com. muito bem de insight hoje. Não, mas você, a sua formação é TI. Isso, eu sou analista de sistemas, né? E ingressei por aí, depois me apaixonei pela dinâmica da ciência dos dados, ou seja, qual era a infraestrutura que a gente criava realmente para, de maneira crítica, né? Orientar, armazenar, né? E fazer pesquisas aí, as queries da vida que a gente chama. E a partir dessa sistemática, quando eu fui, né, chamado e pré-selecionado para trabalhar numa empresa fora, eu fiz uma certificação, né, pontual ali, e dentro daquele contexto de certificação, a empresa certificadora parabenizou, achei que era uma coisa padrão, né, em Brasília, achei que aquilo tinha a ver só com boas notas e tal, fui embora depois de 2 meses, eles me encaminham um e-mail, falei, esse negócio tá estranho, a gente que é acostumado com o mundo da cibersegurança aí, dessa coisa de proteção e tal, falei, já estão querendo me sequestrar para fora, não sei para qual finalidade que é, mas que qual grata surpresa não era realmente envolvido na dinâmica ali, eles acharam interessante o perfil e me oportunizaram ir para fora, né? Nessa temática. Então, a partir dali foi que surgiu o primeiro encontro com uma lei de privacidade atuante, né? Ou seja, Você foi em que ano que você foi eu pra fui no Europa? final de 2016. Tava no começo da, No da discussão. Não, comecinho. na verdade já tinha sido aprovado o regulamento europeu, Isso, tava naquele vacate ali de isso. começar. E aí, Olha, eu falando que não falar juridiquês, já vamos corrigir. Ó, vacate é o tempo ali entre aprovado e isso. começar a valer, tá? Então pronto. E eu estava inserido em um ecossistema que foi uma das empresas selecionadas, eu vou até citar o nome, a Microsoft, né? Ela também, na Europa, ela foi uma das selecionadas para ser o cobaia daqueles experimentos iniciais de auditoria do GDPR, né? Então, assim, ali foi quando eu vi o primeiro slide, né? E falando também sobre o caso da Cambridge Analytics, ele tentando dar ali já um nível de maturidade para quem estava convivendo. A gente já tinha, a nível acadêmico, alguma informação de como que isso ia permear, né, dentro da nossa profissão, mas foi ali realmente o primeiro contato. Depois trabalhei em outras empresas de software, né, e aí sim passei a entender aquilo como um alvo, né, eu falei, rapaz, isso é uma grande oportunidade, se eu somar essa capacidade aí que eu tenho de me relacionar com as pessoas, com gente, e desenvolver uma carreira que eu não fico tanto só no technology case, né, só na parte do desenvolvimento em si, conseguir agregar de alguma forma aí um ambiente em conjunto foi quando decidiu. Eu falei aqui da gente ficar fazendo trazer alguns casos, né, no início sobre acontecimentos recentes, mas eu acho que a dinâmica nossa aqui vai ficar até melhor, né? E como todo o programa piloto, a gente vai ajustando no meio É do isso caminho, não tem aí. problema nenhum, né? E aí você comentando sobre a questão de segurança, né? A área de TI hoje e falar aí você citou também a parte talvez a gente falando de juridiquês, e aí cai essa função, né, que você tem exercido atualmente também e tem orientado também como terceirizado, que é a de encarregado de dados, né, que é aquele sujeito ali que tem que fazer esse meio de campo entre titulares, entre empresas, as autoridades de fiscalização, a relação relacionado ao tratamento de dados pessoais. Hoje, assim, você falou de sua habilidade ali de social, né? Uhum.
Você acha que isso é talvez uma das principais características do encarregado de dados hoje? Porque eu tô vendo tanta pessoa ficar tão focada ou no jurídico ou na tecnologia. Primeiro que a empresa ela tem uma constitucional assim dos processos, né, que são exercidos dentro dela, tem uma dinâmica operacional. Só que quem opera isso é pessoas, né? Na verdade, não existe empresa, o que existe são pessoas, né? E dentro desse organismo, se a gente não monta um ecossistema de transmissão de conhecimento, de maturidade, também de aprendizagem ou aprendizado, né? Fica muito difícil a gente conseguir chegar na finalidade que tem aquele procedimento, aquela regulamentação. Então, quando eu me entendi nesse contexto de poder colaborar a nível entre pessoas, né, dar treinamento, explicar, mas também fiscalizar, auditar, que é uma coisa que eu tenho facilidade daquela consciência analítica de um contexto tecnológico, por onde entra o que, aonde sai. Então, quando eu vi essa visão, né, propriamente dito, eu entendo como uma grande relevância hoje esse contexto de pessoas, ou seja, lidar com processos, mas também lidar com pessoas. Não vejo hoje um encarregado de dados que não consiga, de alguma forma, também liderar temáticas, ou seja, ter um papel interventivo, ter um papel numa dinâmica assim mais aproximada, né, com os líderes, com os gestores, com os executores. Então, eu entendo que é uma figura meio que vertical e horizontal na dinâmica da conquista do seu exercício, né? A gente participou recentemente, né, de um evento discutindo justamente inteligência artificial e talvez a Fantástico. questão, assim, se a gente pegar hoje o que sim, as pessoas acham que sabem fazer, como encarregado de dados ou como programador, boa parte é substituído por ferramentas de inteligência artificial, As né? hards, né? Eu acho que, e aí é um desafio. O Rei talvez tenha uma experiência muito importante para passar para a gente, justamente nessa área de tecnologia, porque quando você começou a sua empresa, ele, assim, você tinha mão de obra? Como é que era? Assim, uma pergunta de curioso mesmo, como é que funcionava assim? Olha, Tá parecendo que tá falando que é muito antigo, não, então viu, é meio, gente? Não, meio, mas meio, meio mas tudo era inóspito. inóspito. Era inóspito. Nós estamos falando de há 31 anos, né? Em mil É. novecentos e noventa e dois, quando o termo informática era o tchan. Quando você passava numa empresa e falava assim, por exemplo, no meu caso, que o público-alvo nosso, o consumidor principal, são escritórios de contabilidade. Então, quando você passava, tá na fachada assim, escritório informatizado, era o que tinha de melhor, né? Então, o termo era mais ou menos esse. Então, naquela ocasião, para você ter uma ideia, Rafael, não existia aqui em Goiás sequer, né? Já existia, né? Mas era muito novo a parte de formação de mão de obra profissional, né? Graduação Uhum. nessa área de tecnologia. Então, e tudo estava acontecendo, né? Naquela época, o início da Tron, ela veio no início, inclusive, de Microsoft, de Apple, né? Veio tudo naquele momento, né? No boom, né? Mas aí Mudanças. vocês foram, assim, para pegar o nicho da contabilidade, né? Já Sim, nasceu, assim, voltado para esse sim, voltado para essa área. Mas de onde surgiu essa ideia? Você falou, pô, essa área precisa ser informatizada, porque me parece que é uma daquelas classes profissionais como a minha, de advogado também, que são mais relutantes, né, em mudança de paradigma. Olha, eu poderia trazer até um lado lúdico, né, para a coisa, falar assim que a Tron proporcionando uma evolução tecnológica, estaria ajudando o profissional que ajuda o crescimento e desenvolvimento do país, que tudo passa na mão do contador. Mas não, não é bem isso, né? É porque naquela época nós percebemos, né, que a contabilidade é algo essencial, para não dizer obrigatório, Uhum. para toda empresa. Ou seja, era um negócio que era uma exigência legal. E se é uma exigência legal, nós teremos um mercado, né? Ele seria Uma perene. oportunidade E mesmo. aí, digamos ali, nós chegamos numa lavoura que estava iniciando, né? O mato virgem praticamente, né? Quando nós iniciamos aqui em Goiânia, era tudo novo, tá? Todo mundo, né? Foi dada a largada, mais ou menos assim. Então aí nós tivemos essa percepção, na época o meu sócio, ele tinha essa formação para a área contábil e ele era um prático na área de tecnologia, como eu disse, naquela época não tinha formação, Uhum. né? Então eram pessoas que tinham cursos técnicos ou curiosos da tecnologia, ou aquele famoso, o meu sobrinho, ele é ótimo no computador, entendeu? Então tinha muito isso naquela época. Hoje também ainda tem. Eu recebo hoje e falo, cara, a semana passada mesmo.
essa nova empresa anunciou a contratação de mão de obra e um amigo meu falou, amigo meu da área do ciclismo, né, do meu hobby. Ele falou, Rei, eu tenho um sobrinho, cara, que ele desmonta computador, ele sabe tudo de computador. Quer dizer, naquela época também tinha isso. Então foi meio que o desbravar, né? Então, eu acho assim, o Rafael, vem muito do nosso interior, né? Daquela vontade de empreender, de fazer acontecer, de transformar, né? De fazer alguns experimentos. Porque nessa, também é importante dizer, nessa jornada minha, nós estamos falando de 31 anos de Tron, né? Não é somente colecionando vitórias, não. Esse aí é o Recentemente, ponto que eu ia chegar. a minha filha, ela, ela tem um namorado dela, já tem um bom tempo, e ele estava com algumas dúvidas, algumas coisas. Eu falei, olha, filho, eu vou falar um negócio. A gente mais erra do que acerta. Imagina num jogo de futebol, se todo chute fosse gol. Né? Não é assim. Então você erra bastante. Quando você acerta, aí você persiste naquilo ali, tentando. E acontece também que no sucesso você sai um pouquinho da linha para tentar novas oportunidades. Pode ser que você erre e volta para aquele trilho ali. Tipo assim, esse trilho aqui meu está seguro. Mas acontece também. Não é somente flores, né? Tem alguns espinhos também pelo caminho, né? E a sua ligação com tecnologia, porque sua formação é engenheiro civil. Sim, a minha formação é mesmo de curioso enquanto adolescente, né? Então eu tinha todo aquele interesse, eu, meu irmão também, nós tínhamos um interesse, e a gente, na base da curiosidade, nós fomos entrando nesse setor. E estava tudo começando naquela ocasião, né? Então era o momento, é a mesma coisa hoje. A pessoa fala assim, o Rei, qual a profissão que meu filho poderia prestar vestibular? Para quê? Qual que é melhor? Então, naquela época era o que estava acontecendo. Então eu resolvi entrar naquela onda na tecnologia. Porque quando você. Hoje nem tanto, né? Ainda existe tal, mas naquela época, quando você falava assim, você mexe com computador, cara, você é um cara do futuro. Uhum. Você é um cara moderno, você é um cara diferenciado. Então tem todo esse lado que envaidece, né? Isso é normal, nós todos seres humanos temos o nosso grau de vaidade. E aí eu achei que era desafiador, por ser um novo. E naquela nossa ocasião, naquela época era tudo muito mais complexo, muito mais difícil. Eu sou da época que não existia nem o. Hoje, por exemplo, você tem uma memória, né? Que antigamente falava de disco, né? Uhum. Rígido, HD. Eu sou da época da fita cassete, né? Então, se você queria ler algum programa, você tinha que colocar um gravador cassete ligado num console que ia ler aquilo, né? Para aparecer, que era Até leitura para atingir a clientela, sequencial. né? Porque assim, hoje você coloca um software online, né? Na verdade, não precisa nem ser. Eu ia falar baixar, mas já baixar já é coisa Ah, antiga. sim, Você falar assim, exatamente. Está via, disponível, via né? um SaaS, tá Nuvem. disponível, você tá ali, acessa. Você simplesmente vende a licença, o cara não precisa nem ter contato com a pessoa. Simplesmente vai ali, ele gostou do produto, ele faz uma demonstração Isso. E como tudo e. era novo, eu sempre gostei muito de ler e de pesquisar, estudar e tudo mais. Então eu ia em busca. Era revista, eram poucas, mas ia em busca de revista, livros. Não tinha essa facilidade que hoje nós temos de internet, né? Eu acessar, vou ali, pesquiso e acho tudo. Não, não tinha isso, não existia. Então, foi assim, nessa luta, nessa busca, é, que a gente conseguiu colocar no trilho, né? Você sabe, você falando assim, eu fico imaginando, e eu acho que é um recado que a gente até tem que contribuir, passar um pouco à frente, né? As pessoas hoje querem tudo muito pronto, né? Tem tudo muito ali já disponível, ele quer fazer uma certificação que seja da área de privacidade, e achar que ali ele já está pronto e que o mercado vai correr atrás dele, etc. E que e hoje, às vezes, você não precisa de ter uma certificação específica, né, para ter um conhecimento. Hoje, quantas faculdades têm cursos gratuitos, né? Você vê Coursera, que tem inúmeras faculdades do mundo todo para você poder estudar, né? Que é muito mais fácil do que antes, que você tenha essa facilidade na internet, mas as pessoas estão sempre esperando aquela ali. Ah, não, mas é que eu ainda não tive um curso ali para poder fazer. Ah, porque os cursos que tem são só em São Paulo. Ah, mas só tem um curso ali. Mas não é assim, né? Acho que quando a Sim, gente sim, sim. quer
E as coisas você vai atrás e consegue. Especialmente quando eu tô falando assim, não é síndrome de vira-lata nem nada, mas infelizmente nós aqui do centro do país, né, nós temos uma dificuldade maior de acessar determinados tipos de conteúdos e oportunidades que outros do eixo Rio-São Paulo, não só do norte do país, mas todos que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Isso eu acho que é muito claro. Então a gente conseguir explorar uma área de tecnologia, nós três, né, explorar uma área de tecnologia a partir daqui é muito difícil. Mas não é impossível e não é inviável, e nem nós podemos achar que o que está lá é o que é melhor. E a gente, às vezes, como empresários, acabamos olhando muito para fora em detrimento das empresas que estão aqui. E volta e meia você está conversando com uma empresa de São Paulo, descobre que na verdade ela era originária daqui, originária do norte, do sul, e a gente tem talvez esse preconceito, né? Eu acho que o conhecimento tá aí para disputar, mas os dois buscando oportunidade, né? Oportunidade na época da contabilidade, você também agora que era uma área que está começando também, que é da privacidade, que também tem um pouco que ser feito, né? Sim, essa parte quando você fala de complexo de vira-lata, e você citou o caso de regiões diferentes, aqui em Goiânia nós temos empresas, determinado setor que é o maior do Brasil, né, na área de tecnologia. Sim. Então, por exemplo, quando você fala assim, há uma empresa na área de tecnologia que desenvolve um sistema voltado para recursos humanos, folha de pagamento, maior aqui, é aqui, né? Quando você fala de certificação digital, Nem nós podemos temos aqui a falar os maior, nomes aqui, é entendeu? LG, Soluto, Então, né? exatamente. Então, nós temos essas coisas aqui. E eu já vivenciei situações da empresa ter nascido em Goiânia, abrir um escritório no Rio, e aí numa troca de cartão em algum evento em São Paulo, aí a pessoa, cara, tô vendo aqui, é Rio, mas por que você foi abrir uma filial lá em Goiânia? Quer dizer, quando a realidade a empresa é de Goiânia, A filial né? tá A lá. filial é no Rio, né? E aí você está em São Paulo, o cara fala, mas por que lá em Goiânia? Não, né? Nós somos de Goiânia, né? Então, quer dizer, esse complexo de vira-lata, eu sempre, assim, nesses meus desafios, eu sempre tento levar e mostrar que nós, igual, né, o Obama, né, nós podemos, né? Nós também podemos. Então é importante. A própria federal aqui, né, da área de inteligência Sim, artificial, sim, você vê fantástico, né, o assim, doutor professor Celso, né? É uma sumidade. Celso, professor Anderson, né, são um Sim, exemplo, qualquer lugar do mundo você vai, sabe que aqui é um berço. Eu acho que ao longo da jornada de comprovação mesmo das habilidades, né? Esse termo de vitrine vai ser modificado. Eu ainda tenho essa expectativa. Vitrine não vai ser só São Paulo, Rio de Janeiro, não. Com toda certeza. A gente também consegue se inserir nesse radar, né? E até Eu mesmo acho a que nível global, a né? pandemia também ajudou um pouco a gente tirar essas barreiras também, Ficar né? mais disruptivo nesse sentido, Eu né? não diria, eu acho que disruptivo. Eu acho que, na verdade, a gente aprendeu a lidar com a distância. Ou seja, não precisa estar próximo de alguém para que, de fato, você tenha ali uma negociação. Uhum. Não sei. Então, é uma percepção que me parece que hoje está mais fácil. É mais. Por exemplo, questão da própria advocacia, consultoria em privacidade e proteção de dados, né? Hoje, eu consigo tem cliente que às vezes eu nunca nem vi presencialmente. Aí a gente consegue conduzir todo um mapeamento tudo à distância e sem problema algum, né? Porque hoje as pessoas estão mais aptas a ligar uma ferramenta de Zoom do Teams. O Teams no começo era difícil, né? Porque o Teams era bem difícil de lidar. Mas até o Teams, hoje todo mundo consegue usar o Microsoft Teams. Então tá muito mais fácil, né, de marcar. Ele estava contando aqui, né, antes de começarmos aqui, você está fazendo uma reunião no carro. sim, exatamente. Nós tínhamos um horário pré-agendado aqui para o nosso momento. E eu tinha uma reunião com o pessoal de fora, né, de Minas, né? Nós temos um novo empreendimento com sócios em Minas. E aí eu tinha uma reunião, quer dizer, enquanto o evento nosso aqui, a nossa hora não chegava, eu estava no carro participando de uma reunião. Não sou, né, o cara que mais gosta da reunião online, mas em casos semelhantes a esse, não tem solução melhor. Eu ainda sou muito do presencial nesse aspecto de reunião, principalmente, eu digo assim, reuniões de cunho estratégico, né? Ah, sim. Então, por exemplo, nós temos uma empresa em São Paulo onde nós temos sócios de outros estados, né? Santa Catarina, de Minas, né, do Ceará e São Paulo. Então, nós vamos para São Paulo, reunião presencial. Eu acho muito melhor. Às vezes, naquele momento, porque enquanto dois estão conversando, alguma coisa, discutindo, aí você do lado conversa com o outro, coisa que às vezes a tela
dá esse distanciamento, ou cria uma certa formalidade, aí você não tem como interromper porque, né, a pessoa está falando. E essas conversas paralelas, esse bate-papo, ou às vezes você levanta, vou ali, vou tomar um café, uma água, e o outro cara também vai, cara, você viu aquilo e tal. Essas coisas surgem alguns insights. Fala, peraí, pessoal, tive uma ideia aqui, ó. O que vocês acham dessa situação? Então, eu gosto muito disso. Isso, assim, nas nossas situações, nesse caso que eu estou falando, de uma empresa que tem 4 anos, 4 anos e quase 4 anos e meio. E ela está em construção, né? É a coisa quando você. Eu lembro que você falou agora mesmo assim que as pessoas buscam assim, as coisas mais imediatas e tudo mais. Você vê, você chega assim e fala, não, vamos começar um negócio e nós vamos demorar 6 anos para fazer esse negócio ficar pronto. O cara fala, tem gente que desanima, fala, não, mas não, não, Seis não tem anos, como eu né? comprar isso pronto, não, esse negócio, né? Então, esses momentos para mim são muito importantes, mas a tecnologia ela faz isso, né? Ela aproxima pessoas e às vezes também pode distanciar, né? Às vezes eu posso estar aqui próximo a vocês, mas estou aqui no WhatsApp, estou bem distante, não estou tão Eu presente. lembro que eu gostava de falar que assim, tecnologia é bom porque ela aproxima quem tá distante e afasta quem tá próximo, né? Exatamente, exatamente, é isso Não, mesmo. né, não é que é bom, não. Tecnologia é assim, né? Queria falar alguma coisa, não, que eu Não, não. acrescentar? Eu vou só puxar um gancho. Eu sei que a gente vai meio que perdendo o time, né? Eu não tô. Mas eu acho que eu acho que a ideia era essa, fazer um bate-papo mesmo, mas algumas coisas eu não posso deixar aqui de fora, né? Assim, pelo menos de perguntar para explorar um pouquinho vocês. Claro. Hey, eu queria, assim, você puxou o gancho, as empresas, né? As empresas estão mais aptas, estão mais tecnológicas, estão aceitando melhor a tecnologia. Você tem a sua origem num setor que é muito tradicional, embora tenha, por conta até das notas fiscais eletrônicas, a contabilidade acelerou um pouquinho o processo de inovação, o que talvez a advocacia com o processo eletrônico também, ali Sim. acabou tendo que aprender um pouquinho. Mas e o poder público? Né? Ele teve uma experiência em cargo executivo, de secretariado, né? O secretário Isso, de ciência e Ciência e tecnologia. Tecnologia do Estado de Goiás. Fala um pouco dos seus desafios e com essa limitação, né, do poder público. Como é que é? Então, Rafael, eu acho assim que dentro do meu jeito de ser, né, de ser movido a desafios, eu vou um pouquinho atrás. Então, em um determinado momento eu resolvo empreender, resolvo ter uma empresa, construir um negócio, iniciar do zero, desbravar e tudo mais. E muito paralelo ao início dessa atividade, eu já procurei criar uma situação interessante na parte de uma associação de classe, que foi o nosso sindicato patronal. Quer dizer, não existia aqui um sindicato voltado para as É empresas de de tecnologia. tecnologia e telecomunicações. Então não Olha existia só. isso. Isso foi antes da Contec. No início da Tron, em 92, nós iniciamos em abril, passaram-se 3, 4 meses, já iniciamos um trabalho para tentar trazer os empresários para que eles estivessem mais próximos, conversar, né, e tentar fazer com que as coisas pudessem acontecer de uma forma mais fluida, né? Então já veio aí, depois veio o passo da Contec, que você acabou de mencionar, que é uma associação dos empresários da área de tecnologia, né? E eu me lembro muito bem do Giovanni Felipe. O Giovanni Felipe, ele tem uma frase para mim que ela é sensacional, porque ele foi um dos caras que idealizaram essa comunidade, Contec, Comunidade Tecnológica do Tecnológica. Estado de Goiás. Então, o Giovanni, ele fala o seguinte, o setor de tecnologia era um setor que não se conhecia e não se reconhecia. Então, essa é a frase que para mim ficou. Isso vem, né, lá de 2004, essa situação. Quer dizer, nós estamos falando de algo de 18 anos. Então, o setor que não se conhecia, como é isso? Os empresários não se conversavam, não falavam, não se conheciam, não se reuniam, né? Por quê? Enfrentando o Porque mesmo problema eles ali do achavam que eram lado. adversários, sequer E é. concorrentes, né? Então, aí cada um ficava no seu núcleo, né, na sua ilha, né? Existia um grande arquipélago que não tinha ligação. Então, quer dizer, um setor que não se conhecia, não formava aliança, não melhorava, não evoluía, como eu disse, achava que era adversário, e quem era de fora às vezes chegava e tomava conta da situação, enquanto que a gente dispersos, sem estarmos unidos, a gente não conseguia avanço. E que não se reconhecia, aí que vem aquela questão do complexo de Virar lá. vira-lata, né? Porque quando você fala assim, que não se reconhece, é aquilo, fala assim, olha, eu tenho um produto aqui, um sistema de folha de pagamento.
Aí o cara fala, eu comprei lá de São Paulo. São Paulo é melhor. Então a gente não se conhecia e não se reconhecia. A gente não reconhecia o nosso valor. E Esse é o isso veio ponto, para né? mudar. E aí veio a comunidade tecnológica, então aí eu vou desenvolvendo as minhas habilidades em termos do associativismo, né? De trazer as pessoas, de conversar, de negociar, de articular. E você começa a articular com o poder público, enquanto empresário, né? Negociando com o poder público, que as coisas pudessem avançar. E isso, nós tivemos grandes conquistas, grandes avanços, né? Isso ajuda. Porque eu digo assim, a tecnologia ela está em todas as áreas. Se o Estado tem um tripé que é saúde, educação e segurança, se você falar assim, eu vou tirar um item de todos os três, tirar a tecnologia, não dá para tirar. Então o que eu digo muito é assim, que bacana que o nosso PIB, o forte é o agro. Tira a tecnologia. Então eu falo que a tecnologia é a mola propulsora para qualquer uma das atividades, Inclusive o né? agro hoje utiliza muita Então, tecnologia. exatamente. Então é a mola propulsora, que eu digo muito isso. Isso. E aí, com essa experiência, junto à liderança do setor, né, trazendo novidades, trazendo o fortalecimento do setor, aí eu recebi um convite, né, do então governador eleito na ocasião, isso no final de 2010, para assumir uma função juntamente com ele, né, naquela gestão que iria de 2011 a 2014. Aceitei o desafio, sabia que ele era muito difícil. Daí veio no momento que foi importante para mim, porque foi um grande teste para minha vida. Porque poucos anos antes eu havia pensado em outra situação já em termos da empresa. Eu pensei o seguinte: eu preciso profissionalizar a gestão da empresa. Porque ela não pode depender apenas do Haley, né? O Haley pode estar numa situação estratégica, mas na execução, no comando e tudo mais, eu preciso profissionalizar. É mais ou menos isso. De uma forma muito simplista de falar, né? Uhum. Então nós iniciamos isso em 2007. Né? Um trabalho. Você foi jogar, não é Hum, jogado, né? Mas você teve a necessidade de acelerar um projeto que você mas já não tem teria. nada a ver com cargo. Porque eu nem sabia que em 2010 eu ia ser convidado. Não, você já tinha começado antes Em disso. 2007. Ah, sim, Em entendi. É, 2007. não peguei a. Então, em 2007, nós fomos preparando, foi montado a estrutura, contratado profissionais. E aí, quando chega em 2010, eu Ah, recebo o sim. convite, ou seja, tinha passado 7, 8, 9 e 10, 4 anos de trabalho com outros profissionais. Eu estava ainda na executiva, né, da empresa, eu estava no comando da empresa como executivo. E aí, quando você é convidado para uma função como essa, no governo, no Estado, aí vai muito da característica da pessoa. Eu não sou uma pessoa de fazer um negócio mais ou menos. Eu mergulho, eu vou a fundo. Então não dá para falar o seguinte, olha, então tudo bem, eu aceito, então eu vou ficar assim, meio período Ficar eu com fico carga aqui, ali, aqui, e colocar na não assinatura era do isso. e-mail. Não tinha, não era isso. Então, como a empresa já estava já há 4 anos sendo preparada, ali foi um corte, uma ruptura. É mais ou menos você ficar com a sua filha ensinando ela a atravessar a rua, e daqui a pouco fala, solta a mão, fala agora, ó, atravessa sozinha. Então, quando eu vou para o governo, eu saio da executiva da empresa, né? Então, desde 2011, janeiro de 2011, eu já não estou mais à frente como executivo das empresas. Então, eu me afasto, eu me dedico ao governo, estranhei fortemente, o ritmo é outro, mas eu compreendo essa questão até do ritmo e das travas burocráticas que existem no poder Que público. Hoje, precisam, né? sim, nós estamos falando de um recurso público, né? Um recurso do povo, das pessoas, através de impostos, contribuições, taxas e tudo mais, tem que ser muito bem gerido. Então, todas essas travas é em função daquele cidadão que não fez bem o uso. Então, são as travas que atrapalham. É o Mas dever assim, da. eu tive muita dificuldade, porque, por exemplo, eu cheguei num ímpeto, assim, num ritmo muito forte, e as pessoas falaram, peraí. Aqui não é assim. Vamos investir aqui, não, peraí, nós vamos fazer uma Não é nem licitação, investir, não não, tem lei não é nem investir, não, é que trabalhar mesmo. justifique. É uma carga mais acelerada, né? As É, coisas. vamos hoje numa reunião É, passada das 18 ali, ninguém vai não, ficar, né? Assim, exatamente, isso foi. claro que tem muitos que Eu ficam, assustei mas não bastante. é padrão. Eu tive, assim, uma grande satisfação de perceber, assim, que a exceção acontece, não é regra, não. Então, quando você fala assim,
o policial e tudo é bandido, o cara, todo político é corrupto. Então, assim, eu percebi que a gente estava num ambiente muito bom naquela ocasião, né? Então, nós tínhamos grandes desafios. É de assustar quando você entra na máquina e você percebe algumas coisas em termos de número, de estatística, de estudos, né, de indicadores, né? Por exemplo, naquela ocasião, 18% do estado tinha internet nas casas. Quer dizer, quando você entra. Porque olha só, eu tenho internet no bolso, eu tenho internet na casa, eu tenho internet na empresa. Então fica meio que na mente da gente. É igual Todo adolescente, ó, mundo essa geração mais nova que acha que tá Todo no ar, mundo. né? Então, mas é isso que eu falava. Mas você não Então, consegue perceber eu que tem um falava cabo assim, que é ligou o ali. ar, mas era essa comparação mesmo. Eu falava assim, é igual o ar que a gente respira, todo mundo tem, e não era assim. Então, olha só, 18% do estado, né, na residência tinha internet. Nós estamos falando que 82% da residência do estado de Goiás não tinha internet. É um grande. E detalhe, se a gente falar assim, região metropolitana era 13%. Se falar assim, não, é só Goiânia, 9%. Quer dizer, se você tirar Goiânia do estado, 9% tinha internet. É muito pouco. E eu achava que todo mundo tinha, né? Não, vou te Figurativamente dar falando. um exemplo, fazer um parênteses, mas é bem essa a falta de percepção do acesso à internet. Quando começou o processo de digitalização de todos os processos do Tribunal de Justiça, e na época eu estava na Comissão de Direito Digital da OAB, participando desse processo, e o tribunal, então, já tinha definido a data de entrar, de começar a digitalização de algumas comarcas do interior. É quando nós tivemos que levantar uma deles e dizer, olha, essas comarcas não têm acesso à Pois internet. é. Então, Assim, mas aí como é que vai fazer? Aí, até chega a ser anedotário, assim, porque, não, então chama as empresas, as teles, chamaram as Uhum. teles para uma reunião e falaram assim, olha, eu quero que vocês colocam a internet lá. Falou, opa, peraí, não é bem assim que não funciona, é e não bem é assim, da noite pro dia. exatamente. Então, assim, naquela situação, aí você imagina assim, uma pessoa pragmática, objetiva, que gosta de desafios, você fala, não, nós temos que mudar isso. E sabia que não era fácil, você não muda Não é essas fácil. coisas dessa forma. E aí criamos uma meta muito ousada para cumprir em 4 anos, e isso foi no final de janeiro, primeiro mês. E aí eu me lembro que tudo que ia negociar com o governador Marconi, ele é uma pessoa muito dinâmica, muito ocupada, de uma visão fora de série. E aí, a hora que você ia falar com ele, você tinha que ser muito objetivo. E aí eu tive alguns insights, né? E aí apresentei uma ideia, chamava na época Goiás Conectado. Era levar a internet para todas as cidades, né? Nós estamos falando dos 246 municípios, né? Então, que também não tinha. Então, como levar, né? E aí, uma das coisas que eu vi, eu achei interessante, e onde que o governo, que tem eu não digo peso, mas tem uma força muito grande, é na parte tributária. Então, telecomunicações naquela ocasião, hoje eu não sei exatamente quanto, mas era na faixa de 29, 32%, que era o tributo nas telecomunicações. Então, foi quando um dos itens, né, do projeto era isentar a, o acesso à internet, né, de tributos. Porque por mais que seja ele fala serviço, né, mas é o Tem o ICMS, né, CMS, é. ICMS. Uhum. E aí, enfim, aí foi onde que eu fui desenvolvendo aquelas habilidades de negociar e tudo mais. O secretário de Fazenda na época era o Simão, e foi totalmente contra. Nós vamos perder e tudo mais. Aí eu, cara, vamos fazer uma conta aqui, uma boa. Se não tem internet, quanto que eles pagam de imposto? Zero. Se você isentar, você vai perder o quê? Nós vamos desenvolver cidadão, promover A o eterna, acesso e tudo mais, né, para eterna as pessoas. discussão do empresariado, né? E- Se reduz a carga que a gente cresce, você vai então, faturar mais, né? e aí nós conseguimos. E aí vem um grande desafio no governo. Primeiro ano, não é hora de lançar. Entendeu? Aí aquilo não entrava na minha cabeça. Mas Como- aí, A aí, burocracia. Não, não, aí já mas é a casa não é só política, burocracia, é aí já é a estratégia. estratégia política, né? Porque você, quando você entra no governo, se você lança alguma coisa no primeiro, Você tem 3 anos pro pessoal esquecer. Não, e outra coisa, você está herdando um negócio, É verdade. você não pode falar que herdou um negócio muito bom.
Você tem que falar exatamente. Um ano para arrumar a casa, que né? foi criado, Um isso ano foi para arrumar a desenvolvido por casa. nós. Mas, assim, aí como eu tinha uma boa liberdade, credibilidade e tudo mais, juntamente com o poder público e tal, conseguimos o primeiro ano. E aí, quando foi em março, nós lançamos, e em junho nós começamos a ligar uma chave para funcionar. Então, isso para mim foi interessante. E tivemos outros grandes desafios no poder Isso público, né? estimulou os pequenos provedores locais? Também, Foi? também. É uma Ah, cadeia, né? É uhum. uma cadeia, né? Você vai fazendo, né, com que as coisas aconteçam. E aí e teve outras coisas mais que aí nós fomos levar na parte de poder público mesmo em relação à parte de educação para as crianças, centros, a gente chamava de oficinas digitais naquela ocasião, centros de estudo que as pessoas poderiam deslocar até aquele local para ter, tinha computador, tinha acesso à internet e tudo mais. Gente, estou falando de um negócio que parece que tem muitos e muitos e muitos anos. Não foi uma coisa de 11, 12 anos. Então não tinha praticamente nada. E a nossa meta era chegar a 50%. Você vê em 4 anos. Porque também tem um outro detalhe. Essa é uma coisa muito particular, pessoal. Por mais que eu tenha participado da criação de um sindicato patronal, de uma associação, de ter participado do governo, depois também um outro instituto na área de Eu ia falar do inovação, né? Gentec Exatamente. também. Eu tenho um negócio comigo. Eu gosto de participar da criação, da mobilização. Se porventura eu for levado à condição de líder daquele movimento ou daquela instituição, eu fico um mandato. Então foi um dos acordos que eu tive na época com o governador, exatamente isso. Eu fico, topo o desafio, topo o convite, estou lisonjeado, mas uma das situações que eu negociei com ele era ficar um mandato. A resposta dele foi tranquila. Ele falou, cara, mas eu nem estou pensando em reeleição, você está no governo. Lógico, né? Que depois ele foi reeleito e tal, mas eu optei e mantive o meu compromisso. Então, eu acho o seguinte, por que você faz isso? Porque eu me dedico ao máximo, eu ponho na minha cabeça que eu tenho aquele período para fazer aquilo, então eu vou me dedicar ao máximo, vou mergulhar igual eu falei, e posteriormente eu abro possibilidade para os novos líderes, formação de novos líderes e abrir espaço para que as pessoas possam trazer um pouco também das ideias, da energia, e eu vou para Oxigenar, né? novos desafios. O Instituto Goiânia Digital, eu tive assim, não tem essa experiência, né, quer dizer, eu tenho uma experiência no associativismo com a Associação de Jovens Empresários, a CONAGE, né, que a gente começou a trabalhar com essas vertentes mais do empresário e do empreendedor. E a parte de tecnologia foi o Instituto Goiano de Direito Digital, que na verdade a gente começou há muitos anos atrás, antes mesmo de 2015, que a gente tinha começado com o IDECO, que era o Instituto de Direito Eletrônico, é o nome Olha né, aí. do Centro-Oeste. Há uns 2 anos, eu já estou me perdendo na data também, que eu percebi que, na verdade, não é só a questão da data, é que a gente também vai perdendo um pouco de força. A gente já não tem mais as mesmas ideias, e você precisa realmente oxigenar. Na Associação de Jovens, a gente. Isso era em todos os estatutos da Confederação Nacional, então todos os estados, sempre isso era muito caro nos estatutos que tivesse de fato uma limitação para reeleição, né? E a gente fez agora também no Instituto Goiano de Direito Digital, que a doutora Nicole agora assumiu também, porque chega um momento que a gente não faz. Eu tô aqui, o pessoal já fica me falando do tempo, né? E eu fico aqui pensando, pô, mas peraí, mas não deu tempo da gente falar nada ainda. Como é que a gente faz? Assim, né? Depois como é que a gente tem que mudar isso, tem que gravar 2 horas. Porque, assim, Eu me recordo eu não tenho nada, eu tenho um monte de pergunta aqui, de coisa que eu quero saber do Agnel. Eu me recordo de um Eu não evento que sei. nós participamos, quando o professor recebeu o doutor Ah. Sá, 2 minutos. Ele falou, como assim? Foi esse dia Foi, que ele passou foi. por isso, né? Mas é um negócio, assim... Mas uma das viradas assim, de chave, que eu acredito que um dos maiores players do mercado na área de desenvolvimento e disseminação de tecnologia no mundo, que é o Vale do Silício teve, foi o escolher o que não fazer. O ambiente das empresas, que aí foram formatando esses ambientes corporativos no sentido das associações, dos institutos, foi quebrar esses muros, essas barreiras entre a dinâmica das empresas e a gente formatar aqui o que é incomum em nós. Ou seja, aquilo que é incomum, o que a gente pode ser, vamos ser concorrente, mas aquilo que é a mão de obra em comum, a gente pode se ajudar. Então, o Vale do Silício foi um grande acontecimento na persuasão, e hoje a gente vê o resultado desse plantio, né? Que foi a absorção gigantesca que eles têm no mercado, justamente por optar naquilo que você estava falando agora há pouco, de derrubar essas barreiras, esses Sim. muros, e a gente se unir naquilo que a gente pode se unir, né? Existe um outro grande desafio, e eu posso dizer isso assim, com
muita propriedade de causa, porque isso aconteceu na semana anterior, né? Na semana passada aconteceu isso. Quer dizer, tem coisa que nós conquistamos, para você ter uma ideia, em março de 2010, o governador na época, Alcides Rodrigues, ele assina um documento, na época o Paulo Garcia, prefeito, também assina, quer dizer, a pessoa não sabia que existia um determinado benefício para o setor de tecnologia que está há 12 anos em vigor. O pessoal falando, não, eu vou mudar, estou pensando em ir para outro estado, São Paulo, isso, aquilo. Foi, cara, você sabia que Aí, nós temos essa aí situação? o associativismo tem um peso muito grande, né? Então, tem, mas eu e- acho que tem um outro desafio. Uma coisa é você colocar fogo no carvão, ele virar uma brasa e ficar incandescente. Outra coisa é você manter ele aceso. Senão ele vai virar carvão de novo, vai esfriar, as pessoas vão esquecer. Então tem que manter. O desafio é sempre esse. Por isso que eu acho, né, que eu falo, eu dou assim, tudo que eu posso, né, dedico ao máximo, porque eu sei na minha cabeça, eu tenho aquele período para exercer esse meu mandato. Então, as pessoas que vêm sucedendo, eles têm que vir com essa energia sem pensar, né, em ficar para sempre naquela cadeira. Uhum. Assim, eu até puxei pro outro lado essa questão que falou assim de você sempre manter o fogo aceso. Tem um lado também no empreendedorismo, no incentivo à tecnologia, que muito se pensa, vamos criar aqui em Goiás, no Vale do Silício Brasileiro, fazer um modelo de Florianópolis, etc. Aí é redução tributária, qualquer tipo de incentivo, redução tributária. Começa por Aí aí, eu vou, né? eu já, não era o que você talvez tenha falado, mas é o que talvez vocês tenham sim feito com a Gintec, né? Porque a gente tem um modelo só de redução tributária também, a gente não consegue manter um ecossistema sem academia, sem a inovação, sem investimentos privados, enfim. Me conta um pouquinho da Gintec, Então, que eu consegui uma liberação de tempo aqui então, pra no gente. Gintec, nós vamos um pouquinho antes, que é na fase mesmo da gestão, em 2011, 2014, nós criamos um programa, PGTec, Programa Goiano de Tecnologia. É exatamente para o incentivo do desenvolvimento tecnológico no estado. E ali, o viés tributário é apenas um. É só um. É apenas um, né? Mas ele é importante também. Sem Ele é dúvida. muito importante. Mas tem outras mais, hein, sabe? E tem a parte de, por exemplo, não adianta você isentar uma empresa se você não tem mão de obra qualificada para trabalhar, para ela produzir, entendeu? E como é que você vai ter mão de obra qualificada? Né? Você tem que ter como formar essa mão de obra através de cursos, seja de graduação, seja cursos técnicos, que às vezes o curso técnico ele já atende a indústria por ser algo mais rápido, né? E a pessoa assimila e paralelamente ela vai fazendo a outra formação. Uhum. Mas existe também essas possibilidades. Existem as alianças que nós podemos fazer com as academias, com os institutos federais, né? Então, quer dizer, tem várias outras situações. Tem a parte de plano diretor, por que é necessário, por que não é. Será que vale a pena deixar tudo ali um cluster somente para a tecnologia? Hoje as coisas estão, né, principalmente pós-pandemia, que às vezes as pessoas querem trabalhar em casa. Eu não quero sair daqui do setor marista, eu quero ir lá para o Goiânia 2. Também tem que pensar muito nessa situação. Vamos ficar próximo da faculdade, sim, ou na universidade. Então tem várias situações que a gente tem que colocar em questão. E temos bons exemplos. Quando a gente fala Vale do Silício, nós estamos falando de uma coisa de 70 anos. Sim. Né? Nós não estamos falando de um negócio que começou agora, é de Uhum. 1950. Isso. Então é um negócio que demora. Olha só, fazia parte do meu discurso de convencimento das pessoas que as coisas poderiam acontecer, é o DAIA. Conhece o DAIA aqui em Anápolis? Né? Distrito aqui? Não é? Excelente exemplo. Então, o DAIA, tira o DAIA de Anápolis, tira o DAIA de Goiás, que é a indústria farmacoquímica. Tira ela. Fala, não, tirar, não tem mais DAIA aqui. Gente, o DAIA, ele aconteceu, ele foi lançado em 1974. Nós estamos falando de 30 anos, 20 e poucos anos depois que ele foi acontecer. Nossa, quantas indústrias farmacêuticas. Exato, mas só que não lembra que isso foi lá em 74, né? Então, na época era o Leonino Caiado, na época da transição, ali voltando ali para a parte de Irapuã, Costa Júnior. Quer dizer, tinha essa situação que aconteceu lá, na década de 1970. Então, as coisas não acontecem. O boom é muito mais recente, né? E agora lembro ali de ver aquilo ali um tanto de terrenos vagos ainda, até pouco tempo atrás. Então, aí nós estamos falando de programa na área de tecnologia
E você passa, quando você tem esse incentivo do governo, né, tanto da esfera municipal quanto estadual e federal, é a força do governo, inclusive como o maior consumidor. Ele pode incentivar o desenvolvimento de empresa através disso, lógico, resguardando todos os devidos cuidados e tudo mais, sempre licitação e tudo mais. Mas o peso, né? Peso, não, a força do governo ajuda também nesse desenvolvimento. Então você passa a ser observado. Quando você começa a ter marcos legais, quando você começa a ter programas de desenvolvimento reais, que não é apenas um programa de governo, mas você passa a fazer um negócio que é de Estado. Eu acho que eu até assim, tô vendo aqui, eu fico Grande ansioso, porque eu ponto. tô querendo pôr um ponto Agora que é a gente a poderia âncora. ficar mais horas, né? Que assim, a questão da política de Estado e que puxa um pouco da segurança jurídica, né? Que o empreendedor não tem, né? Hoje em dia, não sei se for o Malan que tem essa frase, que é o que no Brasil nem o passado é certo, né? E no direito é assim, né? Todo dia tá tendo uma decisão, um subsídio, um benefício fiscal, de repente está sendo revisto pelo judiciário. Como é que você vai pensar isso? Algo que é de tanto, é de um prazo tão extenso, né? Uma necessidade ali de décadas para você implementar e fazer de fato acontecer. Como que você vai ter a segurança de que aquilo vai passar o mandato daquele executivo e vai prosseguir com outro, né? Eu acho que isso não é só na Olha, tecnologia. eu te digo o seguinte, por exemplo, eu falei de uma situação de 2010, março de 2010. Nós estamos em 2023. Até o ano passado a gente lutava para a manutenção das coisas que foram conquistas do passado. É o que você falou, nem o passado é Ainda é certo, certo. porque eles mudam. Então, mas o governo chega e quer mudar. E como você faz algo um pouco mais consistente e você tem bons argumentos e mais que argumentos, depois das coisas lançadas, acontecidas ao longo de uma década, você tem fatos. E aí fica muito mais fácil que as coisas caiam. Eu sei que o tempo tá já esgotado aqui, mas então acho que, bom, a gente uma pauta grande, acho que a gente tem que mudar esse schedule para quinzenal, semanal, não É sei como é que nós verdade. vamos fazer não, viu? E eu acho o Acho que a seguinte gente vai. também, que sabe o que acontece? A gente fica empolgado na situação, né? Porque eu falando aqui, eu vou revivendo, né? É É, como se eu estivesse naquela situação e eu me lembro como se fosse hoje, cada momento, cada negociação, cada conquista. Gente, é negociar com o reitor, com o não. prefeito, com secretários dos mais diversos E essa Dá muito partidos. conversa trabalho. aqui é Dá. riquíssima, né? Assim, não há curso, assim, não é É. puxar pro nosso lado aqui não, tá? Estreando, mas, gente, isso aqui é pegar o conhecimento do Haley, né? Tudo que aprendeu, do Agnel, que é o que eu quero puxar agora, até Isso. no final, isso são experiências, né, que você vai ter que demorar uma vida mesmo, e você tá É absorvendo verdade. ali rapidamente alguém que já passou por esses momentos, essas dificuldades. E a gente parece tão carente, às vezes, dessas reuniões, né? A gente tá cada vez mais isolado, com tudo com imediatismo de celular, mas isso Uhum. também é outra pauta para outro dia, outro programa. Essa é grande também. Agnel, né, dado isso, assim, essa questão, acho que para até a gente já encerrando, o que você vê de diferença quando você estava numa empresa de software em Uhum. Portugal, cenário europeu, em termos tanto de maturidade em relação à temática de privacidade e proteção de dados, como também, e principalmente, aqui para a gente puxar esse gancho, para empreender? O que você viu de diferença? Assim, uma percepção sua mesmo, ainda que você não tenha tratado ali com a burocracia, mas o que você Uhum. percebeu, sentiu? Eu acho que o quesito de maturidade, né, de um até mesmo cultural e de um consenso mesmo por lidar com aquilo que é regulamentatório, né, ou seja, a situação de ter algo regulamentado, ou seja, obedecer uma dinâmica, a gente tem uma série de dores num Você fala assim, obedecer o quê? Tá tem um regulamento, a gente tem que seguir. isso, tem um regulamento, tem que seguir. A gente observa que culturalmente, um povo mais antigo, né, um povo mais velho, que foi treinado numa dinâmica de perseverança da obediência de alguns treinos falidos, né? Ou seja, aquele povo lá fora, né, na Europa, por exemplo, eles já tiveram chance de falhar várias vezes e recomeçar de novo. Então aquilo acaba trazendo uma percepção social e cultural de obediência, de regulamentação, porque isso aqui organiza as coisas. E através disso, aí vem o respaldo também e o interesse de várias frentes a desrespeito daquele acontecimento. Não fica uma coisa assim, um filho solto, sabe? Aquele filho único tentando ser aprovado ou tentando ser implementado. Não, isso é uma força-tarefa. E é o que nós temos visto agora nesses últimos tempos. Plataformas, organizações, conteúdo,
reuniões, fala sobre isso, porque a gente está tentando, de uma maneira cíclica, implantar uma cultura, que é algo muito difícil de fazer. Na parte do empreendedorismo, cansa. É cansativo, né? Mas é uma frente que a gente precisa assumir e Acho que você determinar pegou uma um ponto que é regulamentação. importante, que é o seguinte, né? De saber que existe uma regulamentação e tem que seguir, né? Você está puxando aí, hoje eu recebi um projeto de lei que é um projeto de sustação do regulamento de dosimetria da NPD, que veio realmente tirar as últimas dúvidas do empresariado A de grande de dúvida. de que pode ser aplicada uma multa. Já querendo criar um jeitinho para aquela multa ali não ser aplicada em determinadas situações. Não é assustando todo o projeto, não é só alguns pontos. Então, assim, é sempre aquilo, vamos deixar mais para frente. Eu lembro, né? Não vou ficar entregando idade, mas eu estudei com o Código Civil antigo, né? E no meio do caminho a gente teve o Código Civil novo. E foi todo final de ano tinha uma prorrogação por conta das limitadas que tinham que mudar o seu contrato social. Isso ficou muito marcado para mim. Todo final de ano as empresas iam mudar. Não vão mudar não, porque depois... E aí foi a mesma história na época da LGPD. Não vai entrar em vigor não, porque ano que vem prorroga, ano que vem prorroga. E Isso parece que mesmo. isso é maturidade, porque eu vi também que parou com essa história. A LGPD chegou a um Sim, ponto lá sim, e falou, sim. não dá, tem que ter, né? E outras legislações também. Vou deixar as palavras finais. Eu vou deixar aqui, encerrando aqui, vocês vão assistir aqui a apresentação do Campus Távola, tá? Convido a todos para que possam ir lá, se inscrever. Tem aplicativo já iOS, aplicativo Android. É uma comunidade, ele, voltada para direito digital, privacidade e cibersegurança. Ali tem vários cursos, tem cursos gratuitos, tem cursos soft skills também, cursos de identificar perfil falso, tem cursos sobre a lei de proteção de dados, marco civil, tem e-commerce, cibersegurança, que é outra temática que dava a gente falar há muito tempo, e as pessoas também interagem, uma plataforma bem amigável, bem interessante mesmo, do jeito que o pessoal gosta, que parece um Instagram, é quase igual um TikTok, não, porque senão vai ter dancinha lá, não. Suas palavras finais, muito obrigado pela sua presença e ter aceitado, né, ser a estreia, né, estreia desse Rafael que não sabe ser âncora, não sabe conversar, mas gosta de falar pra caramba, né? Eu fico muito lisonjeado. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco da minha trajetória. Como você disse, né? Aqui a gente poderia ficar aqui até a noite, até às vezes horas e horas. Nós, eu acredito que nós não falamos 20% do que a gente imaginava que poderíamos falar, né? Olha, aqui Mas eu estou muito tinha 13 satisfeito. perguntas para cada um. Então, Eu tenho que ticar depois em casa, porque eu então, nem segui. então, tem coisas malucas que têm acontecido na nossa jornada empreendedora que eu sequer falei aqui agora. Então, coisas que a gente é muito incerto, né, do que é, a gente não sabe o futuro, mas assim, é muito gostoso estar aqui, um ambiente gostoso, descontraído, a gente poder bater papo e estou à sua disposição. O dia que você precisar achar que vale a pena mais um bate-papo, uma extensão, estou à sua disposição. Eu parabenizo muito a sua iniciativa, porque eu acho que é isso aí, Rafael, é a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, levando isso para as pessoas que às vezes não têm essa oportunidade. Às vezes vê a gente tão distante e na verdade nós não somos nada disso, né? A gente é bem comum, bem tranquilo. A gente quer que as pessoas desenvolvam e façam um mundo cada vez melhor. Ele, muito obrigado. Eu quero que voltar mesmo, mas só para você contar os problemas. Eu quero que você vai contar situações assim, aquelas bem caricatas, assim, do dia a dia de Controversas. empreendedorismo. Eu tenho a minha série onde eu quebrei. Essa essa é boa. Agnel, muito obrigado também. O Agnel meu parceiro, meu sócio também aí da Távola, né? Ajudando a desenvolver uma ferramenta que tem tudo a ver com educação. Na verdade, na nossa consultoria, a gente percebeu algumas dificuldades de entregar de fato um aculturamento em governança e privacidade e resolvemos criar um facilitador, porque a princípio foi para nós mesmos, e até então é um facilitador nosso para levar o conhecimento, e agora a gente está tentando aí, criando coragens para bater asas e sair um Ótimo. pouquinho mais. Gente, muito obrigado. Eu tô sentado na mesa do privilégio aqui. Os caras que começaram o negócio, sou menino novo a desrespeito de toda essa trajetória. Mas é isso, eu acredito realmente que eu até escrevi isso, né, recentemente, que o conhecimento transforma. Esse é o caminho mesmo que vocês estão fazendo, é isso, é transmissão de conhecimento. Faz parte de vocação e propósito também, né, que é aquilo que eu falei no início.
E é isso, eu tô achando isso aqui fantástico. Eu tenho que voltar, que eu tenho muito mais coisa pra falar. Eu quero voltar. Vai voltar também. Tá Você vai bom. contar também os perrengues que É, você os passou perrengues. também. Tá tendo, viu, Então, gente? os perrengues são bons, porque a gente sabe como sair do perrengue. A gente tem que fazer uma versão, o RM só os perrengues. É, só os perrengues. Aí o perrengue é bem goiano, né? Isso, Perrengue, pronto. Onde Resolvido. o caldo entornou. Exatamente. Gente, muito obrigado. Faça lá o download do campus, também acompanhe aqui a gente, né? Seguindo aqui no link, fazer as inscrições para acompanhar sempre o conteúdo que também vai estar lá no campus, né, Guinel? Sim, Você vai sim. colocar o Vamos podcast colocar lá lá. também, porque lá é o lugar de colocar tudo que é relacionado a essa temática. Tá bom? Um abraço a todos e mais uma vez, obrigado. Isso aí. Obrigado. Muito Valeu obrigado. pela oportunidade. Quase.